Olá, eu sou a Ana Caroline, faço parte do Grupo 1 do Seminário de Sociologia. O nosso grupo irá falar sobre os processos de socialização e eu vou estar dando início à nossa apresentação. O ser humano é um ser social. Isto é um fato indiscutível, já que não há vida humana fora da sociedade. Desde os primórdios da humanidade, sempre vivemos em grupo, o que fez a nossa raça sobreviver através da cooperação. Hoje em dia, não precisamos lutar contra um animal selvagem. Mas, quando falamos em política, por exemplo, nós vemos a importância desses processos de socialização, dessa interação entre as pessoas. O processo de socialização é definido pela sociologia como o processo de apreensão e internalização dos valores, das normas, dos costumes de nossa época e da nossa cultura. Mesmo aquelas pessoas que vivem mais afastadas em áreas remotas passam por processo de socialização. Como Sócrates dizia, todo ser humano é um ser social. Isso significa que todo ser humano precisa da sociedade, precisa desses processos de socialização para existir. A socialização ocorreu no momento em que nascemos e durante a vida toda, a partir principalmente do seu pai e da sua mãe. Cada indivíduo, ao nascer, encontra-se num sistema social, criado através de gerações. Já existem ao assimilado por meio de inter-relações sociais. O ser humano é um ser social, mas o que faz de você ser um ser social? Sim, o convívio em sociedade é uma ótima resposta, mas vamos pensar um pouquinho além do que isso. Nossos hábitos, costumes, comportamentos é uma construção social que a gente aprende a partir da vida em sociedade. É a partir das interações e relações sociais que nós construímos quem nós somos, que é no momento em que a gente passa a viver em sociedade que a gente passamos a ser seres sociais. Quando eu falo em interações e relações sociais, necessariamente eu estou falando que tem que ser uma relação entre duas pessoas, que haja um diálogo ou uma relação física, que as pessoas se toquem ali ou alguma coisa. Não, por exemplo, você sozinho assistindo um filme no seu celular. É uma interação social. Por quê? Porque uma pessoa pensou naquele filme, uma pessoa escreveu o roteiro, várias pessoas contracenaram para que aquele filme tivesse ali ao seu alcance. Então você acaba interagindo com a pessoa que pensou, com a pessoa que dirigiu aquele filme. Isso é uma interação social. E quando eu falo, por exemplo, você está também em um ônibus. Aí uma pessoa grita lá na frente, fala alguma coisa alta. E você fica meio assim sem graça, você dá aquela risadinha para tentar disfarçar. Isso é uma interação social. A interação social é aquilo, os nossos comportamentos, o que a gente é. Meu nome é Luana e eu vou estar falando sobre os processos sociais. Os processos sociais são quando as interações sociais se tornam repetitivas e condicionam um padrão para o comportamento humano. Alguns tipos de interações sociais é a cooperação, que é quando as interações sociais têm a finalidade, um objetivo comum, como, por exemplo, as cooperativas, os mutirões, a divisão social do trabalho. Outra interação social é a competição, que é um processo social de disputa entre os indivíduos para obter um determinado ganho, bem, vantagem, e ele pode ser ou não consciente. Alguns exemplos são os vestibulares, as vagas de emprego, o campeonato. Outra interação social é o conflito, que é a intensificação da tensão social causada pela forma consciente do processo de competição. Esse tipo de interação busca enfraquecer ou eliminar o outro, que é visto como adversário. Um exemplo são os conflitos raciais, os conflitos religiosos. A acomodação também é um tipo de processo
que se relaciona ao conflito, e ele é entendido como a diminuição ou controle do conflito, mas não busca sua eliminação. A assimilação também é um processo social, é o mais longo, inclusive, onde a transformação do modo de ser, agir, pensar e, como consequência, a mudança dos hábitos e dos costumes. Pedro Lucas, eu vou estar falando minha parte no seminário de Sociologia. Socializações primárias e secundárias. O processo de socialização começa quando nascemos e se concretiza durante toda a nossa vida, de forma variadas, conforme vimos, por meio de um amplo e complexo processo de educação e transmissão cultural. De um modo geral, nas ciências sociais e humanas, considera-se que o processo de socialização se distingue em dois grandes estágios, primário e secundário. Bem, já a socialização primária, ela ocorre nos primeiros anos de vida de um indivíduo e é principalmente influenciada pela família e pelos cuidadores, né? Durante esse período que o indivíduo aprende as regras básicas da vida social, como interagir com os outros, comportar em determinadas situações e como falar. Já a socialização secundária, ela ocorre no longo de vida, principalmente em grupos. Instituições sociais, como a escola, trabalho, grupo religioso e organizações e etc. Essas socializações, geralmente mais complexas, depende das diferentes experiências sociais vivenciadas pelo indivíduo ao longo do tempo. E essa foi minha parte. Então, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre os reflexos da socialização na construção da identidade pessoal. Primeiro, a gente já viu que o processo de socialização é inevitável. Desde que uma pessoa é inserida em uma sociedade, ela está ali vivendo em uma sociedade, ela está sujeita a passar pelo processo de socialização. Mas se a pessoa constrói ali a sua identidade, constrói o que ela é em meio a uma sociedade, a todo um processo de socialização, porque cada pessoa ali tem suas particularidades, suas relações pessoais, assim, diferentes uns dos outros. A sociologia traz isso como diversos fatores que influenciam essas características pessoais. Por exemplo, a herança biológica. Aquela ali, a genética, passada de pai para filho, que são os comportamentos dos pais que são passados para os filhos, dos parentes ali próximos, dos avós, que são passadas diretamente para os filhos. Também tem a questão do meio físico, que é passado ali pelo meio em que ele vive, pela sua casa ali, os vizinhos, a escola, com as pessoas que ele vive no dia a dia, com o meio em que ele vive no dia a dia. Também tem a relação cultural, na qual ele faz parte, aquela relação que ele faz parte ali, a cultura, as tradições que ele vivencia no dia a dia, que ele faz parte. E também a questão das interações sociais, das pessoas em que ele fala, das pessoas em que ele convive, ou mesmo filmes, novelas, coisas que ele assiste, tudo está relacionado a interações sociais.